Olá, no programa de hoje o papel dos serviços de inteligência no Brasil. O avanço de investigações da Polícia Federal que apuram a atuação de uma possível ABIN paralela durante o governo Bolsonaro reacende debates sobre a missão do órgão. Ele tem servido mais aos interesses de gestões específicas ou de Estado? Quais os limites na relação com as autoridades políticas? E o que difere a ABIN do extinto SNI? Eu converso com a cientista política e professora do Departamento de História da UFMG, Priscila Brandão. Priscila, um prazer recebê-la no Mundo Político. Olá, eu que agradeço. Priscila, o avanço das apurações da Polícia Federal sobre uma chamada ABIN paralela no governo Bolsonaro movimentou o noticiário político nacional nas últimas semanas. E já nesta terça-feira, inclusive, a imprensa informa que foram encontrados documentos sobre uma operação da ABIN em comunidades do Rio de Janeiro, na residência do ex-diretor do órgão, Alexandre Ramagem, alvo de busca e apreensão. E ao retirar o sigilo da decisão que autorizou a operação, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, apontou indícios de que Ramagem usou a ABIN, de fato, para fazer espionagens ilegais a favor da família do ex-presidente Jair Bolsonaro e contra adversários políticos. O que mais lhe chamou a atenção nesse caso, nas apurações disponíveis até aqui? Bom, o que mais chama a atenção é o fato em si, né? A forma com que essa máquina ela está sendo utilizada. Porque a ABIN, as pessoas elas tendem, a ver uma solução de continuidade com o SNI, mas não é bem isso. Houve uma mudança por meio das pessoas que entraram via concurso, uma nova cultura. Você tem resquício, sim. Agora, o que espanta foi eles terem, eu não sei se espanta, para ser muito sincera, eles terem transportado para o setor de inteligência civil esse modus operandi que é típico, do Brasil dos anos 60, que é essa forma de coleta de informação e de organização propriamente dita. Então, é possível estabelecer, na sua visão, essa relação mesmo direta entre os fatos recentes com a cultura política autoritária que imperou durante muitos anos no Brasil, e que tinha ali o SNI como um braço essencial? Sim, aí eu acho que você foi muito claro, Você não falou assim, há um resquício de cultura política. Essa cultura política ela foi levada lá para dentro de uma forma muito mais intensa, Não que não houvesse, havia, eu acredito, eu não estou dentro da ABIN para fazer esse tipo de investigação, mas existe uma cultura de produção de inteligência no Brasil que é muito característica da atuação dos militares. E a gente pode perceber isso nesse processo que está sendo investigado. Uma coisa que eu chamo a atenção, e vocês podem perceber nas várias manifestações que eu tenho feito, é que eu não entendo esse processo como uma ABIN paralela. Embora não seja, no seu todo, o corpo da ABIN, toda essa investigação, essa atuação, ela foi realizada de forma hierarquicamente subordinada, Ela está subordinada ao Ramagem, que está subordinada ao Heleno, que está subordinada ao Bolsonaro. Então, não dá para falar de paralelo, porque parece que você tem uma cadeia paralela que não está sob conhecimento do órgão oficial. E não é isso. Isso estava acontecendo dentro do órgão oficial, por meio do seu próprio diretor, sobretudo com pessoas que foram levadas lá para dentro. A Polícia Federal estava presente de uma forma muito intensa, E isso não era para estar acontecendo. A ABIN ela vem depurando por meio dos concursos justamente para minimizar essas possibilidades de politização do órgão. Pensando em repercussões para fora do governo, você acredita que os desdobramentos das investigações tendem a ampliar desgastes para figuras importantes da oposição e se isso pode também gerar algum efeito colateral ali no Congresso? Olha, eu acredito que haverá repercussões, sim, tanto por
parte de quem era oposição naquele momento estava sob vigilância, quanto de pessoas que serão diretamente atingidas, né? Porque esse grupo que estava atuando dentro da ABIN, nesse esquema ilegal, ele não atuava de forma paralela. Você tem alguma forma de cooperação dentro do próprio Congresso. É só, por exemplo, nós percebermos hoje a Comissão de Controle da Atividade de Inteligência, que é a SECAI. O Eduardo Bolsonaro faz parte e o próprio Ramagem faz parte. Então, você teve um processo de blindagem. E como que o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro chegaram até lá? Com o apoio do Congresso, né? Esses nomes, eles disputam, né, espaço para poderem chegar a essas comissões. Então, sem dúvida, eu creio que existem essas duas possibilidades, tanto de atingir pessoas vinculadas, quanto de uma atuação no sentido de buscar justiça propriamente dita com essas pessoas que sofreram invasão de privacidade por conta da atuação da ABIN. Você faz uma citação, né, da SECAI, que é a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, formada por 6 senadores e 6 deputados federais, e que, segundo a legislação brasileira, é a responsável ali pela fiscalização externa, né, da atividade de inteligência. Esse trabalho vinha sendo falho? Esse trabalho, ele é falho. Eu creio, a SECAI, ela foi... A lei que criou a ABIN em 1999, a 9883, ela já define que haverá uma comissão responsável pelo controle. Mas as pessoas, elas não estão muito preocupadas com a área de inteligência, com a área de defesa, de segurança pública. Isso é uma área que não dá voto. Então, as pessoas não estão preocupadas em implementar esse tipo de política. Então, a SECAI, embora a lei de dezembro de 99 tenha obrigado, né, tenha dito que era necessário criar, a SECAI ela só foi criada depois dos escândalos dos grampos do BNDES. E desde então, ela sempre foi muito reativa. A SECAI ela só atua quando ocorre algum tipo de escândalo. Você não tem um acompanhamento da atividade de inteligência que permita, inclusive, aferir mais legitimidade para a atividade. Entendeu? A SECAI, em princípio, olha, assim, era tão desprestigiada que ela foi criada, a composição dela era o líder da Câmara, o presidente da Câmara das Relações Exteriores e Defesa Nacional, da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara e do Senado. Parece ser muito prestigiado, porque são só pessoas importantes. Sim, são só pessoas importantes que têm uma agenda que demanda 48 horas por dia. Então, essas pessoas, elas nunca puderam efetivamente se dedicar ao trabalho de controle da atividade de inteligência. Muitas vezes, até na medida em que ela agia de forma reativa, ainda tinha um outro agravante. As pessoas que eram ou convidadas ou convocadas para prestar esclarecimentos junto à SECAI, elas chegavam, falavam que tinham que falar, e aí a comissão, os deputados e os senadores falavam assim, muito obrigada. Assim, não há uma capacidade técnica de discutir se aqueles fatos que estão sendo apresentados, eles são viáveis ou não do ponto de vista da legalidade, da legitimidade, do controle. Não tem como saber, porque as pessoas não têm preparo técnico para isso. Depois de muito tempo, houve uma ampliação para 12, 6 senadores e 6 deputados, que continua agregando as lideranças da maioria e da minoria e os presidentes das comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e do Senado. Mas, assim, você também não tem políticas de um determinado filtro. Por exemplo, vocês acham que não seria muito necessário a existência de uma quarentena para o Ramagem, a partir do momento que ele sai da ABIN, assume uma vaga no Congresso e vai controlar a ABIN? Ele não poderia estar ocupando esse cargo. Sim, né? são situações que realmente, né, denotam aí falhas na fiscalização externa. Para além disso, Priscila, você crê que governos de viés progressista tendem a enfrentar mais dificuldade em se relacionar com esses setores da burocracia,
como as Forças Armadas e os serviços de inteligência, que atuam muitas vezes ali às custas de liberdades individuais e até resistem também mais às mudanças da sociedade? Uma questão que a gente tem que colocar em primeiro lugar é o seguinte: qualquer país que queira se projetar no cenário internacional, ele precisa de um órgão de inteligência eficiente. Então, essa é uma premissa básica. Nós não estamos falando de órgãos orientados para perseguição política interna e repressão, inclusive por meio da tortura, porque você também tinha membros do SNI envolvidos com isso durante a ditadura. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um órgão democrático que tem que ter a atividade bem definida, bem atribuída em lei, né? Os mandatos definidos para essa atuação e para prover a presidência da República ou os usuários mais imediatos de informações relevantes para a tomada de decisão, mas não é qualquer informação, é uma informação estratégica que coloque esse usuário em capacidade de vantagem dentro de um processo de barganha. A questão dos militares, você falou assim, se outros países enfrentam os mesmos problemas. Olha, alguns podem enfrentar, mas o Brasil é uma situação sui generis. O Brasil, nós temos um passivo, que é a Lei de Anistia de 1979, em que ninguém foi culpado, ninguém foi responsabilizado pessoalmente pelo que aconteceu. E, em função disso, justamente pela certeza da impunidade, essas pessoas continuam fazendo algo muito parecido. Nós não temos mais, é óbvio, aqueles níveis de violência, mas nós temos órgãos, com certeza. É claro que eu não tenho como provar, mas os depoimentos, as conversas, a gente consegue perceber que a atuação deles continua no sentido de adquirir informações pelos meios que eles conhecem, que não são os meios para os quais eles têm mandato legal, né? As interceptações no Brasil, e aí a interceptação telemática, seja para telefonia, sinais, ambiente, elas só podem ocorrer no âmbito de uma investigação policial. Ou seja, ela serve, no Brasil, a interceptação telefônica serve para produzir prova. No Brasil, são utilizados os procedimentos, a metodologia, os equipamentos que são disponibilizados para a área de inteligência para a produção de provas. Mas essa produção de provas só pode ser feita com autorização judicial e, mesmo assim, não é para investigação de qualquer crime, é para um crime que seja passível, no mínimo, de pena de reclusão, não de detenção. Então, assim, tem que ser um crime potencial, né, de um potencial muito mais ofensivo. Então, no caso do Brasil, eu não tenho o otimismo de pensar em que as Forças Armadas e que a própria ABIN não coletam informações por outros meios. Eu não estou afirmando porque, como eu disse, eu não posso provar. Mas pela cultura deles, é muito óbvio para mim que militares e que essa operação que teve dentro da ABIN, ela é reflexo disso. Esses desvios, Priscila, de conduta que você aponta, você acredita que eles decorram de problemas no arcabouço legal em torno da agência, né, que tem uma missão definida, mas que talvez tivesse que ser mais explícito, né, as regras que ela tem que seguir? Sim, o grande problema, né, nesse sentido da ABIN é a lei que a criou. A lei que a criou, ela não promoveu uma separação entre as áreas de atuação da agência. A agência, ela é responsável por fazer inteligência interna ou inteligência doméstica, como a gente chama, que é aquela responsável pela segurança interna. Por exemplo, o 8 de janeiro, a movimentação do 8 de janeiro seria uma questão de segurança interna. A inteligência de segurança pública, que a gente chama de Law Enforcement Intelligence, que é uma inteligência produzida nos outros países para se antecipar a determinados crimes. No Brasil, é aquela produzida para a produção de provas, né? Desenvolvida para a produção de provas.
Nós ainda temos a área da diplomacia e a área militar. Como na lei da ABIN fala que ela vai produzir informações relevantes para o processo decisório, quer dizer que ela pode atuar nessas 4 esferas. E a ABIN, por mais que nós estejamos vendo aí um escândalo gravíssimo, ela tem um orçamento baixíssimo. Então, mesmo se ela quisesse ser um super órgão de espionagem, ela não teria tantas condições, não. Houve a aquisição desse software? Houve. Foi de forma completamente ilegal e dentro de uma particularidade que foi o governo Bolsonaro. Eu acho que isso aí a gente não pode deixar de considerar. Ela não tem autorização nenhuma para poder ter qualquer tipo de software responsável por interceptação. Em uma entrevista ali, um dia depois da busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro, o presidente Lula, Priscila, ele demonstrou insegurança, né, em relação à atuação da ABIN, que atualmente tem como diretor-geral do órgão Luiz Fernando Correia, né, um delegado da Polícia Federal. Quais devem ser os limites dessa relação entre o órgão e as autoridades políticas? Essa é uma discussão que está muito latente também, né, nesse momento. Pois é, mas aí, qual autoridade política você está se referindo? Porque o presidente da República mesmo, né, no caso. Pois é, mas a ABIN serve para subsidiar o presidente da República. Essa é a função dela. É evitar com que o presidente da República entre em grandes enrascadas. Ele tem que ir bem informado para várias reuniões que ele vai. Aí, na hora que eu falo reuniões, eu estou falando de reuniões de um caráter um pouco mais estratégico. Vai ter uma reunião com a China, com o BRICS, vai fechar um acordo com a Suíça. Ele tem que ir muito mais informado sobre quais as vantagens que ele pode tirar desse tipo de negociação. E é claro que ele tem que ter informação do exterior sobre isso. E tem que ter um limite ético também na busca dessas informações. É nesse sentido que a pergunta, assim, como definir esse limite ético? Não, o limite ético, esse que é o problema. Se a lei da ABIN fala que ela pode investigar tudo, desde que seja em fontes ostensivas, ela pode levantar muitas informações. Na hora que eu falo fontes ostensivas, eu não estou falando só de interceptação telefônica, não. Eu estou falando também de acessos a bancos de dados que demandam algum tipo de senha, algum tipo de controle que o próprio pessoal da ABIN não tem acesso. Né? A quebra desse tipo de senha, ela pode fazer isso sem ter nenhum instrumental diferente, ela pode realizar isso, mas isso não é legal dentro daquilo que é permitido. E tem uma discussão também que é mais ampla que o Brasil, né? A gente viu uma carta recente enviada pela União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, que afirma que é um dos dilemas enfrentados pelas agências de inteligência de todo o mundo, né? Dosar essa proximidade entre dirigentes do órgão e autoridades políticas, né? A quem eles assessoram. O que pode ser aperfeiçoado em termos mais imediatos no Brasil? Pois é, mais uma vez, eu acho que talvez eu não... Parece que está havendo uma confusão. A proximidade da ABIN com o Lula, ela tem que ser óbvia. A ABIN existe para fornecer informações para ele. Nós temos um contexto aí em que tem o Luiz Fernando Cardoso... Luiz Fernando Correia. O Lula tem uma relação pessoal com o Luiz Fernando Correia, perdão. Isso. O Luiz Fernando, ele tem uma relação muito próxima com o Luiz Fernando Correia, porque o Luiz Fernando Correia foi o chefe de segurança dele em 2002, e a atuação daquela equipe, o Lula ficou muito grato àquilo e criou uma relação de amizade, como o próprio Ramagem também acabou criando com a família do Bolsonaro. E, com isso, o Lula sempre prestigiou muito o Correia, tanto que ele vai ser diretor-geral da PF, ele vai ser secretário nacional de segurança pública, ele vai ser o responsável pela segurança dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, coisa e tal. Só que o Luiz Fernando Correia, ele sempre trabalhou com uma equipe muito específica, onde ele vai, normalmente ele costuma levar essas pessoas. E foi o que aconteceu agora na ABIN.
A manutenção do Luiz Fernando Correia para o Lula é uma manutenção estratégica. Por quê? Porque ele consegue ter um diálogo com a Polícia Federal. Ele não manda na Polícia Federal. A Polícia Federal, ela tem autonomia para fazer as investigações que ela quer, né? Mas não deixa de ser um canal de diálogo. Mas, por exemplo, o Luiz Fernando Correia ter deixado como número 2, como diretor adjunto, o Moretti, que trabalhou junto com o Ramagem, tanto na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, quanto foi DIP da Polícia Federal. DIP é Diretor de Inteligência Policial, é uma hierarquia muito alta dentro da Polícia Federal. Considerando toda essa disputa ideológica existente entre o PT e o Bolsonaro, né, durante esses últimos anos, isso tem uma implicação muito grave. Se configura uma relação perigosa, a seu ver? Esse arranjo se configura uma relação perigosa dentro do contexto político do país? Que estava até então com o Moretti como diretor adjunto? Isso. Sem dúvida. Porque o acesso às informações privilegiadas e estratégicas. Porque não é só a questão de informações políticas. São informações sobre sobre privatizações, sobre equipamentos, compra de equipamentos de segurança em outros países, que você pode facilitar ou uma empresa americana ou uma empresa francesa. Existem várias possibilidades, né, de uso irregular da atividade de inteligência. E quando você vem de um núcleo cuja atuação não é muito... Eu não posso dizer que o Moretti tenha feito nada errado, eu não tenho como provar isso. Mas esse vínculo com a família Bolsonaro, ele deixa a BIM numa situação de vulnerabilidade muito grande. E por isso foi feita a troca, né, pelo presidente Sim. da República. Agora, entrando em outro tema, Priscila, muitos acadêmicos apontam que o uso arbitrário dos poderes de vigilância pode ferir em grave medida os direitos fundamentais. Por exemplo, né, o uso pela ABIN de um software que utiliza ali técnicas avançadas de spoofing, né, para explorar a infraestrutura de telecomunicações, obtendo informações de geolocalização a partir de números específicos. Esse é um tema que precisa de resoluções em âmbito internacional? Não. Praticamente todos os órgãos de inteligência responsáveis pela atuação interna, né, vamos pensar aí nos países ocidentais, se você for pegar a Inglaterra, Israel, Estados Unidos, eles têm uma separação entre órgãos capazes de prover a segurança interna e órgãos responsáveis pela inteligência externa. Aí, por exemplo, o FBI, ele vai poder fazer interceptação telefônica. Só que a grande questão é esse princípio da proporcionalidade. A ABIN, fazendo esse spoofing, esse processamento de geolocalização, ela está completamente errada. Ela não poderia ter, ela não tem mandato legal para ter esse tipo de software, tá? Agora, o Brasil precisa de mudar a legislação para poder autorizar a ABIN a fazer interceptação telefônica interna, desde que observado o princípio da proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade? É a ameaça que aquele indivíduo configura para o Estado. Porque no artigo 5º da Constituição está dito lá que todo mundo tem direito à privacidade. O que faz com que o Estado permita que a Constituição seja violada? A proporcionalidade. Por isso que você tem uma lei que autoriza a interceptação telefônica, que é uma violação da Constituição. Olha, você está autorizado a violar a Constituição quando essa pessoa aqui trouxer esse tipo de ameaça para o Estado. Se você tem um terrorista aqui dentro no Brasil, uma pessoa que é confirmadamente um terrorista e circulando dentro do Brasil, a ABIN não pode fazer nada do ponto de vista de interceptação telefônica ou vigilância intrusiva. Por quê? Porque ela não tem mecanismos. Então, todos os países têm, mas eles têm órgãos separados para atuar externamente e internamente. O que é fundamental nisso? Um órgão de controle que atue de forma preventiva e eficiente. Um órgão que tem o Ramagem hoje para poder fazer o controle da atividade de inteligência não serve.
Um último tópico para a gente encerrar nossa conversa. Há discussões em curso na ONU, Priscila, de um novo tratado sobre crimes cibernéticos. E até o momento, né, a posição brasileira é rígida em defender que esse tratado seja um instrumento amplo para a obtenção de provas no processo penal. Tem uma discussão também acadêmica aí colocada. O país deve, a seu ver, manter ou rever essa diretriz? Olha, a diretriz anterior, ela levou muitos anos para ser definida. Então, assim, houve uma discussão já muito complexa. Mas a questão da mudança agora, ela passa por uma necessidade de atualização também em relação aos meios. Nesse sentido, eu acho que tem que ser revisto. Inclusive, né, para preservação aí de garantias aos direitos fundamentais. Exatamente, o objetivo é sempre esse. Por isso, sempre a concepção do princípio da proporcionalidade. Priscila, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, nos ajudando aí a entender, né, o complexo funcionamento do Serviço de Inteligência e suas missões institucionais. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu conversei com Priscila Brandão, cientista política e professora de História da UFMG. Falamos sobre os limites institucionais do Serviço de Inteligência Estatal no Brasil. Um debate reaquecido pelas investigações da PF, que apontam indícios de atuação de uma BIM paralela durante o governo Bolsonaro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.